Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado e muito boa tarde ao Sr. Presidente Alexandre da Silva e à Doutora Margarida Navalhinhas, será assim, não é? Muito obrigado pela vossa presença e, antes de mais, até porque agradeceram bastante a nossa recepção, mas nós é que temos que vos agradecer por terem cá vindo hoje e partilharem connosco as vossas preocupações, as vossas necessidades, porque é uma obrigação nossa, enquanto deputados da Nação, representarmos os cidadãos na sua globalidade. E, portanto, estamos cá com todo o gosto e com todo o interesse em ouvir-vos, atender dentro do possível aquilo que uma Assembleia da República pode fazer, porque, como sabem, são competências normalmente executivas, compete ao Governo de resolver os problemas dos cidadãos em concreto. A nós compete-nos ouvir-vos e tentarmos, com as medidas que a lei nos permite, podermos, enfim, ou sob forma de recomendação ou, eventualmente, em alguns casos, em regime de projeto de lei, podermos auxiliar os mais desfavorecidos e aqueles que mais necessitam, que são aqueles, por regra, que são peticionários. Eu próprio já fui peticionário e sei exatamente qual é o papel que é estar desse lado e vir à Assembleia pedir, às vezes sentir que estamos quase a pedinchar uma ajuda. O caso concreto em questão é um caso complexo. Eu fiz aqui até uma avaliação sobre o estudo que foi desenvolvido na Universidade da Beira Interior pela mestre Maria João Batista Ribeiro, não sei se conhecem, nos anos de 2015, e que faz, e achei este estudo interessante até porque é um estudo que teve em causa um centro hospitalar que é o de Cova da Beira, portanto, numa zona interior do país, e, portanto, dá um reflexo sobre as necessidades e sobre as carências que existem, não em Lisboa e no Porto, mas sim no interior do país, como aqui, aliás, foi focado pela doutora Margarida, nomeadamente no caso do Alentejo e de Évora. E, portanto, já se percebeu, e pelo menos da vossa exposição escrita e oral, de que há um conjunto de evidências que o Governo vai ter que corrigir com alguma celeridade, até porque estes casos, apesar de, enfim, nós estamos a falar, pelo menos neste estudo, de 50 doentes por 100 mil habitantes, portanto, a regra geral é essa. Isto aparece até em idades bastante recentes, portanto, estou a falar na casa dos 20 aos 40 anos, portanto, em média, pelo menos é o que o estudo resulta. E haverá, obviamente, aqui que ter em conta que, para além de todas as pessoas que têm o direito à saúde, neste caso concreto estamos em pessoas com idade ativa, portanto, com a possibilidade e com o direito de exercerem atividade profissional. E, portanto, nesse sentido, as medidas, e é por isso que está aqui também o meu colega da Comissão de Trabalho do PSD, estão e vão ter que ser conciliadas no sentido de podermos harmonizar, quer a saúde, quer por via também do direito do trabalho, medidas que possam responder àquilo que vocês já em maio, numa visita conjunta, onde também os deputados do PSD tiveram a oportunidade de estar presentes, foram detectadas e que hoje, de uma forma sumária, organizada e bastante detalhada, vocês nos entregaram e que vamos ter, obviamente, o máximo cuidado em não só acolher as vossas reivindicações, no sentido de estudar, obviamente, e delas poder fazer também recomendações ao Governo ou iniciativas que possam ser importantes. Queria salientar algumas. É claro e evidente que o diagnóstico precoce é uma necessidade objetiva. E, nesse sentido, se me pudessem depois, ou nos pudessem ajudar em algumas identificações de problemas concretos e de forma a que poderíamos melhorar. Eu sei que equipamentos, nomeadamente a ressonância magnética, será um dos equipamentos essenciais para este diagnóstico. Até porque as lesões têm que ser detectadas com rapidez e, portanto, têm que ser monitorizadas. Portanto, nesse sentido, se nos puderem, de alguma maneira, precisar ou sugerir algumas das medidas que possamos contribuir com alguma proposta, ficaria grato com elas. A idade de diagnóstico já falámos e depois há um conjunto de situações. Uma delas tem a ver com a mobilidade. Eu penso que é um dos problemas que também vos afeta. Não só mobilidade em casa, no privado, mas também nos edifícios públicos e, portanto, nas acessibilidades. Portanto, isso é um aspecto que não é transversal aos deficientes físicos, portanto, não é só o caso concreto da vossa doença, mas particularmente também a outras, mas há, de facto, de tomar-se decisões sérias e, porventura, algumas medidas mais adequadas que possam corresponder a uma necessidade, considerando os casos em que as pessoas estão a exercer uma atividade profissional e, portanto, têm que estar estimuladas, e compete ao Estado proporcionar esse estímulo, que é o cidadão sentir-se confortável e vivo, não é? E com vontade de continuar a trabalhar. E, portanto, tem que ter essas mínimas condições, de onde o rastreio, ou melhor, a possibilidade de haver um registro dos doentes com os pacientes
com este diagnóstico da esclerose múltipla é, evidentemente, importante. Não é? Temos depois aí sempre o RGPD e algum conjunto de legislação adicional que teremos que acautelar, mas, de qualquer forma, eu julgo que é muito importante esta vossa também reivindicação, no fundo, de sabermos quem são, quantos são, onde estão e proporcionarmos com os centros de saúde e com uma iniciativa proativa que as unidades de saúde têm que ter, um acompanhamento mais direto, inclusivamente também aos cuidadores familiares, porque este é outro problema que eu já vi, que vocês já reiteradamente têm vindo a levantar. Aqui nas comissões, volta e meia, todos nós achamos que sim, que temos que fazer qualquer coisa para os cuidadores, mas aqui o que com certeza pretende é uma resposta em concreto. É evidente que da Assembleia será sempre, isto tem que vir do Poder Executivo, mas cabe-nos a nós também, e nesse sentido fica a promessa de tentarmos, dentro do possível, dar-vos uma resposta a este vosso pedido, que eu diria que é quase uma exigência, porque faz todo o sentido que a tenham colocado. Julgo que, relativamente às juntas médicas, é um tema recorrente, nomeadamente também, sabem que houve aqui um conjunto de atrasos, a pandemia não colaborou nada, e aliás, eu sou bastante crítico de alguns aspectos, da forma como, em determinado momento, não no início, como é evidente, a pandemia foi elevada, porque prejudicou muitas outras valências e doenças e pacientes, quer com o cancro, quer com o vosso caso e outros, que infelizmente não puderam ter o apoio necessário do Serviço Nacional de Saúde, que, apesar de ter dado uma excelente resposta naquilo que foi o Covid-19, nós sabemos perfeitamente que depois a capacidade de poder responder às vossas necessidades e outros pacientes, nomeadamente nos meios de diagnóstico, ficou tudo bastante atrasado e, obviamente, tem que haver agora um esforço, não de cativações do Orçamento de Estado, mas um esforço na utilização das verbas do Orçamento de Estado por parte do Governo, no sentido de compensar quem mais carenciado está, para que, obviamente, estes diagnósticos e estes meios diagnósticos sejam facilitados e sejam proporcionados a quem mais necessita. Portanto, esse é o nosso compromisso, iremos estudá-lo e dar-vos, obviamente, uma resposta, fica desde já assumido publicamente pelos nossos deputados que estão aqui, que somos 3, mas que certamente iremos dar esse acolhimento. Muito obrigado.